teremos a nossa irmã Joane Bentes, conhecida como Tia Jo. Ela desenvolve um ministério voltado para as nossas crianças, para as professoras da área infanto-juvenil, em todo o nosso Brasil, por que não dizer em outras nações também, como África, América do Norte, na Europa também. Tem sido uma grande bênção para a nossa casa publicadora e creio que também para a sua vida. A plenária da nossa irmã Joane Bentes desta noite é Resgatando uma Geração em Perigo. Vamos conhecer um pouco da trajetória da irmã Joane Bentes e logo na sequência a ministração da sua plenária. Joane Bentes é muito conhecida no Brasil e exterior como a Tia Jo. Ela é apresentadora de programas infantis de rádio e TV. Joane atua há vários anos como missionária. Ela é preletora em congressos infantis e de educação infantil e conferencista internacional. Tia Jo é coautora do livro Cada Dia Uma Festa, publicado pela CPAD. Agora, na 32ª Conferência de Escola Dominical Online, um evento com a qualidade CPAD. No amor de Deus, que é tão grande assim, maior que o coronavírus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que prazer estarmos aqui, através da nossa CPAD, chegando na sua casa, na sua igreja, sua cidade, nos mais longínquos rincões da nossa nação e em outros países, através da nossa conferência de escola dominical online. Grande oportunidade Deus nos tem dado, louvado seja o nome do Senhor, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que nos leva até você com uma conferência que para muitos era um sonho tão distante, um dia estarmos, e Deus usa esse momento para nos unirmos, porque o Covid não é maior do que a voz de um ensinador e o ouvido de quem quer aprender. Nós estamos aqui para aprendermos juntos. E a mim foi solicitada esta plenária com o tema Resgatando uma Geração em Perigo. Família e a igreja no processo da educação cristã. Uma geração em perigo. Precisa-se que se levantem-se líderes em ação, líderes vocacionados, chamados para defender esta geração em perigo. E esta liderança começa em casa, com pai, mãe, educadores, e envolve a igreja, família e igreja, em harmonia, para proteger uma geração em perigo. Um alerta, meus queridos, um alerta diante de nós. Eu tenho, nos últimos dias, lembrado muito de uma história escrita no livro de 2 Reis, capítulo 11, versículo 12. E quando eu vou contar esta história às nossas crianças, elas gostam de contos de fadas, não é? Elas gostam de usar a imaginação. E eu começo como: era uma vez, num reino bem longe daqui, existia uma rainha muito má, chamada Atalia. Eu estou falando de Joás. O garoto que foi protegido no templo. Joás viveu uma geração em perigo. Essa rainha usurpadora de um trono que não lhe pertencia, depois da morte do seu filho, ela matou os seus netos para que ninguém tomasse o trono que não pertencia a ela. Foi uma usurpadora. Mas levanta-se nessa geração em perigo de Joás uma princesa chamada Jeoseba e um sacerdote, Joiada, que esconderam Joás no templo. E vocês conhecem a história. Introduzo essa plenária te lembrando de Joás, que viveu em uma geração em perigo, mas que teve a sua vida poupada. E que se transformou rei com 7 anos de idade e por 40 anos governou no temor do Senhor,
na mentoria do sacerdote Joiada, porque ele foi protegido em meio a uma pandemia mortal, que foi a fúria de Atalia. É hora de se levantarem Josebas e Joiadas. É hora de se levantarem princesas e sacerdotes. É você, professor de escola dominical. É você, pastor querido. É você, pastora. É você, papai e mamãe. É hora de nos levantarmos diante deste alerta. Não tem como negar uma geração bombardeada pela ideologia de gênero, como vocês já ouviram o pastor Douglas trazer aqui com tantos dados. Erotização infantil, abusos físicos, emocionais, espirituais, homossexualismo, feminismo, games violentos, drogas, automutilação, suicídio, doutrinas satânicas, tantos bombardeios. Como resgatar uma geração em perigo? Aí eu pergunto, em meio a todo esse caos, surgem os nossos questionamentos. Como está a família? Como o papel da igreja tem se desenvolvido diante desta geração em perigo? Qual é a influência do educador cristão? É possível resgatarmos valores? Porque ainda fechamos os olhos para uma geração que clama, que geme diante de nós, que talvez esteja aí, sentado do seu lado, sofrendo inúmeros tipos de bombardeios que muitas vezes não temos tempo de perceber. E por não termos tempo de perceber a tempo, trarei dados aqui que vai te trazer consciência do que o perigo desta falta de tempo que temos deixado de administrar com sabedoria para socorrer aqueles que estão gritando com atitudes, com atos, com mudanças de comportamento. Uma geração em perigo, que se levante a família para defendê-los. Como está a família em meio a esta geração em perigo? Marcos capítulo 10, versículo 6, temos a base de um texto bíblico para essa abordagem, que nos diz assim: mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito, Deus os fez homem e mulher. Porém, a nossa geração está sofrendo um grande bombardeio. E esse bombardeio atinge a família. A família, que é a mais fundamental das relações humanas. É na família que nos fortalecemos e estabelecemos as diretrizes para o viver social. Ela vem sendo bombardeada ultimamente com as novas formas, os novos modelos de se pregarem e viver em família, que divergem do ensino sistemático da palavra de Deus. Esse é o nosso manual. A nossa ideologia sempre será Gênesis. Deus fez homem e mulher e viu que era bom. Não podemos nos acovardar, não podemos calar a nossa voz de defensores da família e dos valores da família. Infelizmente, a geração para quem você ensina, a geração para quem pregamos, vive hoje muito tempo sem o ensino dos pais. Eles estão imersos nos aprendizados por conta das escolas, das mídias de informação e comunicação. Dessa forma, as crianças recebem direções sobre os mais diferentes assuntos, divergentes das orientações prescritas por Deus. Orientações como essas: novo modelo de família brasileira, não é? A família homoafetiva diverge
do ensino genuíno apresentado pelas Sagradas Escrituras. Mas se tornou normal. Se tornou normal você ouvir da sua sobrinha dizer: tia, nós acreditamos assim porque nossos pais nos ensinaram assim. Mas eles acreditam diferente porque foram ensinados diferente. Então, é hora de nos conformarmos com as multiformas de amores. E de onde você tirou isso, minha filha, tão pequenininha? Minha professora está nos fazendo entender que são formas diferentes de amar. E aí inclui na música que eles ouvem, no desenho que eles assistem, e a pregação da família homoafetiva, que divergem da família das Escrituras Sagradas, vem sendo inserida sorrateiramente aos seus educandos. Vai incluindo uma mensagem aqui, outra ali, musical, visualizada, no joguinho, no brinquedo, na boneca que se transformou boneco, na boneca que passou a usar roupas masculinas. E sem perceber, nós estamos perdendo uma geração que morre diante de nós, bombardeadas por Satanás. Deus fez homem e mulher e viu que era bom. Deus fez homem e mulher. Deus fez homem e mulher. E isso começa a ser ensinado às nossas crianças desde a mais tenra idade. A CPAD leva para você um currículo que alcança o berçário. O maternal, o jardim da infância. Vai chegar os juniores. Vai chegar os pré-adolescentes, os primários. Para que quando as nossas crianças se encontrarem sendo bombardeadas até mesmo em suas escolas, aonde a ideologia de gênero já está infiltrada, já está colocada em muitas vertentes, elas tenham assim a proteção espiritual. Elas já levem consigo esta proteção dentro de quem chegou primeiro. Eu uso uma frase muito poderosa do meu ministério que diz: o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Essa frase Deus me deu quando eu vi uma criança morrer na África aos meus pés porque eu cheguei tarde demais. É um testemunho que eu carregarei por toda a minha vida. E naquele dia eu disse: Jesus, nunca mais me deixe chegar atrasada. O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Mas um dia desse eu lendo sobre a mãe de John Wesley e perguntaram a ela: irmã Sara, como é que você conseguiu trazer esse desenvolvimento, esse desejo de John Wesley pelas coisas de Deus, pela leitura da palavra de Deus? E sabe qual foi a resposta a ela? A entrevista foi: eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. Chegue antes das ideologias satânicas. Chegue antes dos bombardeios do mal. Fortaleça o emocional das nossas crianças. Grave, como a palavra de Deus diz em Deuteronômio 6:7. Grave as leis do Senhor dentro deles. Ate-a nos braços, escreva entre as testas, não deixe escapar. E em todo tempo. Porque o que eu estou mostrando para você aí na sua tela agora, você está tendo acesso a ilustrações tiradas das nossas cartilhas de creches no Brasil. Modelo de família. Eis aí o perigo das modalidades de famílias deste século. Aí a criança escolhe qual tipo de família que ela quer ter como normal. Aí nós temos a família gerada por 2 homens, a família tradicional, mas também temos a família gerada por 2 mulheres,
a família de mãe solteira, de pai solteiro, e a criança se identifica na creche com o modelo de família que lhe agrada. Eis aqui mais uma semente do mal sendo semeada em crianças de creche. Eu estou falando de crianças na educação inicial, minha gente. Primeira infância, aonde o caráter está sendo formado. É lá que Satanás vai bombardear com certeza de assertividade, gente. Ele vai bombardear na certeza que ele vai conseguir semear o mal numa terra fértil e que vai produzir frutos ruins. Por isso, como igreja, como família, como professor, como pastor, nós precisamos chegar primeiro. Não espere para formar o seu sucessor, não espere para formar o seu futuro obreiro. Quando ele crescer, a hora de formar é agora, é na base, é na estrutura. Educação infantil cristã, você está tratando do alicerce. Você está tratando da base, do alicerce da igreja. Sabe, aquilo que ninguém vê, que está por embaixo desta fundação, deste prédio. Eu sou filha de pastor a vida inteira. Eu vi meu pai construir mais de 20 igrejas e está me assistindo agora. E eu vi a preocupação com o alicerce. Se eu quero mais de um andar, esse alicerce tem que ser mais profundo. Se eu quero colunas fortes para sustentar outros andares, esse alicerce tem que ser mais profundo. E às vezes o que está embaixo, que ninguém vê, é muito mais valioso do que o acabamento. É mais caro, é muito mais ferro, é muito mais concreto bruto. Está lá. Eu estou falando da infância, da fundação. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que deu vida ao propósito, que protegeu o propósito de Deus na minha vida. E que cavou alicerces profundos. E que lá colocou o melhor produto que um pai poderia dar a um filho. Amar as leis do Senhor acima de todas as coisas. Chegou primeiro no meu coração. É esse o segredo. É cuidar da fundação. É agora que esta geração não pode assistir qualquer tipo de programação televisiva. Não pode ter contato com todo tipo de conteúdos midiáticos. É agora que eles precisam ser protegidos. Não queira formar os seus obreiros depois que eles crescerem. Você não terá sucesso. A hora de formá-los é agora. Eu não vejo crianças. Quando eu prego num congresso de crianças, eu não vejo crianças. Eu vejo um exército em formação. Eu vejo um exército em crescimento. E é essa visão que o Senhor está te dando agora. É ver um exército em formação. Poderoso, apaixonado pela palavra de Deus. Que não vai se deixar ser devorado pelo bombardeio satânico que esta geração em perigo do século 21 está vivendo. Olha mais uma ilustração de cartilha de creche no Brasil. Como é a sua família? Uma mãe e um pai, duas mães. Mas eu quero que você olhe agora com um olhar analítico e crítico. Né? Uma visão holística é aquela visão que envolve o todo. O todo. É a visão de Deus conosco. Olhe essa ilustração no todo. Interessante. A família tradicional constituída por Deus, ela não tem nenhum bichinho assim para chamar a atenção da criança. Mas na ilustração que tem duas mães com um filho, a família homoafetiva já tem um gatinho. Né? A mãe solteira já tem um cachorrinho. Olha a alegria do desenho para as famílias modernas de hoje. Como contradiz a família tradicional. Sorrateiramente.
Satanás semeando a sua semente. Mas estamos ocupados demais para percebermos que eles estão entrando nas nossas lições, como família normais, novo modelo de família brasileira, nas músicas, nas escolas. Dormimos por muito tempo. E agora, somos muitas vezes condenados, não é? Como homofóbicos, por falarmos a verdade do Evangelho. Aqui não me cabe nenhuma condenação homofóbica, eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando da família que Deus constituiu. E a família que Deus constituiu não foi a homoafetiva. Foi a família constituída por pai, mãe e filhos. Esta geração em perigo está vivendo a aceitação dos seus filhos, como este pai que resolveu presentear o seu filho com a boneca Ariel e fazer para ele uma festa do Dia das Crianças de boneca. Uma criança em plena formação, que não tem nenhuma estrutura psicológica para definir sua identidade. Quem está destruindo a sua identidade são seus pais. Eu estou te mostrando com a fonte da minha pesquisa. Esse é do UOL. O pai atende o pedido do filho e menino se veste de princesa. E ele também faz uma festa de princesa para o filho. Uma criança que era para ser protegida. Uma criança que era para ser guardada. Que era para ser respeitada através do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que este ano está completando 30 anos. E o ECA declara, nos diz o quê? Que a criança é para ser respeitada pela sua genitália herdada. Nasceu com a genitália certa, então cor, tratamento, brinquedo, precisa ser respeitado na vida da criança. Ela tem que ser tratada pela genitália que ela nasceu. Isso aqui é crime. Mas aonde estão os defensores de uma geração para protegê-los? Eles estão sendo devorados pelos bombardeios do mal. A nova estrela da boneca Barbie não é mais um garoto, não é mais uma garota, perdão, é um garoto. Há uns dias atrás, o CPAD News nos trouxe essa matéria. Fabricante da boneca Barbie lança nova boneca sem gênero. Sem gênero, está aqui a matéria para vocês. Se for buscar nos nossos históricos do CPAD News, você acompanha a matéria na íntegra. Olha isso. Metade masculino, metade feminino. Satanás bombardeando, trazendo confusão na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eis os perigos da modalidade de famílias deste século. O apóstolo Paulo já manifestava a sua preocupação com tudo isso. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, esta escritura para nós. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Como estamos tendo a nossa mente corrompida? O que você me responde sobre o politicamente correto? Infelizmente, muitos entraram no politicamente correto e esqueceram que pecado continua sendo pecado. E que a porta continua sendo estreita. A família está sujeita a investidas diárias do adversário. Nós não podemos baixar a guarda, meus queridos educadores. A palavra é bem direta quando nos diz: em todo tempo, ensine as minhas leis. Em todo tempo. Nós não podemos baixar a guarda. Em meio a
tantas investidas diárias do adversário. O amor, a união familiar são estruturas para uma vida de sucesso. E o adversário sabe disso. Como está a família em meio a uma geração em perigo, sendo bombardeada? Qual é o seu papel como pai, como mãe? Agente de proteção. Agente de proteção é aquele que está vigiando em todo o tempo, cuidando em todo o tempo. O menino, a menina mudou de comportamento, eu preciso investigar as causas dessa mudança. Eu não posso usar de procrastinação, vou ver depois, faço isso depois. Saia desse vício de procrastinação. Não deixe para fazer depois por esta geração em perigo o que é necessário fazermos agora, já, a partir desta conferência. Preciso investigar as mudanças de comportamento de uma criança, de um adolescente, a partir da minha casa. Mateus 28, 19. Nos traz uma palavra que parece que nos soa como imposição, obrigatoriedade. Não, é legitimada pela uma frase imperativa de Jesus que diz: fazei discípulos. Fazei discípulos. Mateus 28, 19. E o que é fazer discípulos senão ensinar? O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Se você chegar, ele vai ser ensinado pelo teu discipulado. Fazei discípulos é ensiná-los desde tenra idade. E são tantos os testemunhos nesses 30 anos de ministério da Tia Jô com as crianças. Tantas histórias, tantos pastores que me dão a honra, o privilégio de me levá-los nas suas igrejas, que foram nossas crianças, ensinados por nós, e hoje são os nossos presidentes. E hoje são os nossos pastores. Existe uma recompensa. Não é só gastar do bolso. Não é só ouvir críticas. Existe uma recompensa. Me recordo aqui, rapidinho, lá no Paraná, no norte do Paraná, a esposa de um obreiro teve um câncer muito difícil, muito raro. E foi para Curitiba, fez os exames. O diagnóstico era aquele câncer, aquele linfoma ainda sendo estudado naquele ano. Ainda estava sendo estudado. E ela descobriu, os filhos estudando, que o perito, o médico perito que estudava esse linfoma naquele período, estaria no Rio de Janeiro, numa conferência de medicina. A igreja se reuniu, deram a passagem, vieram para o Rio de Janeiro. Conseguiram uma consulta com ele caríssima. E eles sabiam que ele era alemão, brasileiro, mas com descendência alemã, e estava estudando na Alemanha, e atuava na Alemanha, e o tratamento para esse linfoma seria na Alemanha. E quando apresentaram naquele quarto de hotel, naquele lugar ali, os exames, ele olhou muito pouco para o casal, para o pastor e para a irmã, mas disse para ela que ela tinha sido sorteada com um dos linfomas mais difíceis nessa área na medicina. Perguntou para ela se ela sabia onde seria o tratamento, os valores. Ela disse que já sabia de tudo. Ele disse, infelizmente, esse também é o meu diagnóstico, o meu veredito para vocês. E ela começou a chorar. Ela me disse, Tia Jô, enquanto eu chorava muito, meu velho se levantou, me abraçou por trás, assim, nas minhas costas, e disse, essa é a palavra de um médico da terra. Mas o médico dos médicos ainda não deu o seu veredito final, e nós vamos lutar até o fim. Quando os dois choravam, abraçados, ela sentada, o marido abraçando-as por trás, eles sentiram um terceiro abraço. E era o abraço do jovem médico. Um médico jovem que chorava com eles. E disse a ela,
você não vai morrer. Seu tratamento já foi pago há muitos anos. Impossível esquecer sua voz e os seus olhos. Você foi minha professora da escola dominical. Lá nas plantações de soja no norte do Paraná. Quando meu pai me surrava, meu avô me surrava, você me amava. Você corria atrás de mim nas plantações e chamava para voltar para a sua classe, voltar para a sua sala. E eu nunca esqueci do seu amor. E ela foi lembrando do menininho. O menininho mais peralta que às vezes chutava a canela dela, mordia o braço dela. Mas ela lutava por ele, ele sumiu dali. Ele disse, sabe, o meu tio da Alemanha, irmão do meu pai, me trouxe embora. Estudei e sou o médico que estuda esse linfoma. E vou curar você, porque a conta já foi paga. A última vez que eu encontrei com ela, faziam 5 anos, que ela estava completamente curada. Ele a levou, a esposa dele cuidou dela. Ele custeou todo o tratamento. Nem tudo é gastar do bolso. Eu estou falando para professor do Ministério Infantil agora. Nem tudo é ouvir não, muitas vezes, das nossas lideranças. Existem flores para você colher. Um dia, você vai assentar nas arquibancadas da tua igreja. E o teu Juquinha, aquele garoto peralta, aquele garoto levado, aquela menina que te deu muito trabalho, vai estar aqui nos pódios espirituais pregando para você. Vai estar aqui nas santas tribunas da igreja pregando para você. E você dirá, valeu a pena. Fazei discípulos. Aleluia. É ensiná-los. É acreditar que Deus vai usá-los nesse temperamento, nesse perfil comportamental. Deus vai usar o colérico, Deus vai usar o sanguíneo, Deus vai usar o fleumático, Deus vai usar teu melancólico. Não queira mudar o temperamento deles, eles nasceram com o temperamento que Deus designou, porque tem uma missão. Olhe para mim, tia Jô, nascida nas matas desse Amazonas aí, que muita gente está assistindo agora. Ribeirinha, criada numa canoa. Mas meu pai profetizava em cima do meu perfil comportamental, influente, em cima do meu temperamento sanguíneo. Meu pai profetizava essa palavra manhã, tarde e noite. E eu me vejo assim, sabe? Tenho falado muito isso com as professoras. Eu me vi aquela pipa voadora, cheia de sonho, cheia de promessa de Deus, e o meu pai com a cordinha ali, ó, controlando, mas nunca poudou a pipa. Ele sempre dizia, voa, pipa, teu limite é o céu. Estar aqui porque alguém me discipulou lá atrás, porque alguém recebeu essa palavra e me transformou no que sou hoje. Era impossível, na ótica humana, sair das matas do Amazonas, do meio dos ribeirinhos, para chegar em 38 países hoje. Só Deus faz assim, através de você, educador cristão. Te deixo um exemplo aqui. Fazei discípulos. Nicolas. Vamos ouvir o irmão Nicolas, que vai transmitir a mensagem. 1 ano e 6 meses. Ô, Glória, vai. 1 ano e 6 meses. Eu ainda quero abraçar esse Nicolas em vida, meu Deus. Olha, ele foi modelado por quem será? A maneira que o Nicolas se veste, a maneira que o Nicolas impõe o dedo, a modelagem dele não é mundana. Não. A modelagem dele não é de um traficante, gente. Aleluia, Jesus. Não é de um bandido. Senão ele estaria brincando de arminha e não de ser pastor. Aleluia. Nicolas está brincando de ser pastor. O lindo é o percussor dele, o pai.
Olha o pai por trás. Não é? Aleluia. Glória a Deus. Eu imagino meu pai. Vai, Pipa. Voa. Voa. Você é gerador de sonhos. Para de ouvir a terra. Passa a ouvir o céu. O que o céu diz aos teus filhos não é o que a terra delega. Esse é um exemplo de fazer discípulos. Nicolas não sabe nem falar, mas ele já sabe imitar, porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O que eu acho lindo é o coach do Nicolas. O coach dele é o pai dele. É. O pai dele usa, Senhor, influencia, leva. E aí é perfeita a imitação. Vamos dar um aplauso para o Nicolas. Aplauda aí na sua casa. Aleluia. Aplauda seus filhos. Esse é um momento nessa plenária. Aplauda seus filhos. Diga a ele: Deus vai usar você com o seu temperamento, com o seu perfil comportamental. Deus vai usar você. A palavra de Deus diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios capítulo 22:6. Ei, até quando se envelhecer não se desviará dele. A palavra educa, ensina, no original quer dizer instrui, dedica. Assim sendo, a Bíblia está nos orientando que essa dedicação precisa acontecer a partir do lar, com propósito e dedicação dos seus filhos a Deus, separando-as das influências malignas deste mundo e instruindo-os as coisas de Deus. Instruir quer dizer dedique. Dedique, dedique. Encontramos na Bíblia muitas referências que compreendem o verbo ensinar, e em algumas a educação dos filhos ao encargo dos pais está explícita, não tem como fugir. É obrigatoriedade mesmo. Ensine a partir da sua casa. No âmbito secular, também há respaldos para este mandamento. A LDB, lei que estabelece as diretrizes e a base da educação nacional, nos dá suporte a isso. Artigo número 1. A educação abrange os processos formativos que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, mas se abrange nos processos formativos da família. Artigo número 2, a educação, dever da família e depois do Estado. Antes de cobrar um presidente, antes de cobrar um ministro, antes de cobrar um prefeito, um governador, um pastor, cobre a si mesmo como pai, como mãe, como educador. Estou fazendo o meu trabalho com excelência como educador? Para educar é necessário possuir saber. Temos que entender que cada um dos nossos educandos são seres distintos, singulares e únicos. Requer personalização individual e uma disposição em reconhecer que as regras de criação dos filhos mudam em cada criança. Você que é mãe de mais de um filho, sabe disso. Nascemos cada um com um conjunto de digitais diferente, minha gente. Não tem um livro certinho para educar todo mundo igualzinho. Eu preciso respeitar jardim de infância, primário, juniores. Eu preciso de recursos que vão alcançar a linguagem respeitando a faixa etária de cada um dos nossos educandos. Se eu quero falar para a criança
sobre rebeldia, sobre o pecado da desobediência. Eu não posso chegar lá condenando. Você é um desobediente, vai para o inferno. Acabei de ler um livro assustador. E o nome do livro é Meninos que Vão para o Inferno. Por que o autor do livro colocou esse nome? Porque a mãe e a avó, todas as vezes que surrava ele por uma rebeldia, uma desobediência, dizia: tu vai para o inferno. E ele colocou esse nome no livro. Ainda está num processo de transformação, e eu creio que Deus pode salvá-lo, mas veio de uma criação completamente, palavras pesadas colocadas em contexto que uma criança não vai entender. Ah, meu filho, Juquinha é um lápis muito desobediente. E quando ele não quer comer a comida do prato, olha como ele fica. E quando ele não quer desligar o computador, olha como ele fica. E quando ele fica assim, papai do céu fica triste, o coração dele fica dói. Você vai inserir o recurso certo, vai falar a linguagem respeitando as mudanças de faixa etária. E sabe o que vai acontecer? A criança não vai querer ser igual o Juquinha. Antes de entrarmos nesse vídeo, eu preciso, antes de cobrar qualquer educador, cobrar a mim mesma como mãe, como pai, não é? Como professora do lar, como tia das minhas sobrinhas, o que é que eu estou fazendo para proteger a minha geração em perigo, a geração que eu cuido? Eu tenho feito o meu papel com relevância ou eu tenho procrastinado? Eu tenho deixado para fazer amanhã o que é preciso fazer hoje. Eu tenho deixado de tomar decisões que eu preciso tomar hoje para fazer amanhã. Se responda. Hoje é dia de recomeçarmos. Hoje é dia de, como família, você assistir esse filme agora, esse vídeo, você entender que você está acima de todos os recursos dessa geração midiática, que sua palavra, instruída pela palavra de Deus, tem mais poder que um aparelho de celular, que um iPad, que um computador. Você só precisa se entregar ao processo de educação cristã com relevância, fazendo disso a importância da sua casa. Esse é um vídeo onde fala da geração em perigo, onde os pais usam tantos meios da tecnologia, não é? Tantos recursos tecnológicos para ver se consegue alcançar essa geração alfa. Gente, nada substitui do que a tua presença, cheia da presença de Deus. Veja esse vídeo.แม่ลูกตื่นมาแล้วร้องใหญ่เลยอะแม่ สงสัยหิวนม นมโอ้ยยังไงอะแม่ เปิดการ์ตูน โอเคการ์ตูนนะลูกการ์ตูนนะแม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหม งั้นเอางี้ เอาลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่ จ๊ะเอ๋แม่อยู่นี่ไงลูก เห็นแม่ไหมคะ จำกันไม่ได้จะเอ๊ะมัม กินจังเลยปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่ง O pai usa todos os recursos de um smartphone. O pai usa o cartoon na orientação da mãe. O pai usa o FaceTime. Mas o que essa geração em perigo precisa é de proteção. O que essa geração precisa é de toque. Toque físico de pai e mãe. É de olhar. É de cuidado.
Este é o poder do amor, que envolve a tua casa agora, a tua igreja, teu ministério. Nenhuma tecnologia que envolve esta geração em perigo será mais poderosa do que a tua presença, papai e mamãe, como voz e presença de Deus na vida das suas crianças. Dependendo da idade da criança, você é a voz de Deus, você é o toque de Deus, você é o cheiro de Deus. Um dia eu falei para o meu pai: você se parece com Jesus. Ele nunca esquece essa minha expressão. Você é parecido com Jesus. Eu queria dizer que as atitudes dele eram iguais às atitudes que eu lia na Bíblia sobre Jesus. Que seus filhos tenham essa expressão para você. A criança precisa aprender com os pais a adorar a Deus e a guardar os seus mandamentos. E isso começa no culto doméstico. Qual é a prioridade do culto doméstico na sua casa? Tragam ações que trabalhem em conjuntos com a igreja e a família a partir da sua casa. Ensinar com bons exemplos, pregar o que vive, viver o que você prega. Ensinar com ludicidade, né? Numa conferência assim, presencial, nós já íamos fazer a história do jumentinho. Ensinar com ludicidade. E ver os superintendentes de escola dominical vivendo a história do jumentinho é bênção. Você vem na presencial e você vai viver esse momento com a gente. Mas você pode criar recursos, até mesmo dentro da sua casa. Já que estamos falando de culto doméstico, de ensinar com ludicidade, histórias que levem a palavra de Deus nessa concepção da criança, né? Alcançando o cognitivo da criança. Você pode usar recursos que você tem dentro da sua casa para fazer o seu culto doméstico. Ser mais criativo. E assim nós vamos alcançar a geração alfa. As suas peneiras podem se tornar personagem bíblico. Olá, gente, eu sou Ana, a mãe de Samuel. Mas Ana não gerou Samuel sozinho, não é? Olá, gente, eu sou Eucana, pai do Senhor. Aliás, Shalom Adonai na minha época. Eu sou Eucana, o papai de Samuel. Meu turbante é azul porque eu sou homem, sabe? E eu estou aqui para contar a história de Samuel para vocês. Gente, peneira que você tem em casa pode se tornar num recurso para o culto doméstico ser mais atraente. Suas colheres de pau, vassoura vai ser no seminário. Suas colheres de pau, olha, uma família que amava Jesus. Jesus, Lázaro, Marta, essa descabeladinha aqui que não gostava muito de salão, e Maria mais vaidosa. Uma família que amava Jesus. Marta amava cozinhar para Jesus. Maria perfumava os pés de Jesus com um perfume muito caro. E Jesus devolveu a alegria para essa família. Se eu vou falar contra ideologia de gênero, eu vou falar numa linguagem acessível à criança. Esse aqui é o meu brigadeirão, o latte, chocolate, que disseram para ele que quando ele crescesse, ele podia ser o que ele quisesse ser. E ele se transformou num beijinho. Mas quando comeram o beijinho que estava numa festa, alguém mastigou e disse: ué, cobertura de beijinho, granulado de beijinho, roupinha de beijinho, mas por dentro é um brigadeiro. Eu levo a criança que se pode mudar a roupa, cabelo, o que quiser, mas a essência é intocável. Meninos nasceram meninos e meninas nasceram meninas. Eu uso latte chocolate para falar das verdades da palavra de Deus sem ser homofóbica. Você pode dar um amém bem grande? Você pode usar os recursos que você tiver em sua casa.
Amarrar um pano na cabeça já se transforma num personagem bíblico. Não é um lençol na cabeça? A minha mãe e meu pai faziam isso e era maravilhoso. E os nossos cultos domésticos tinham um poder de criatividade na nossa mente. Assim eles nos pouparam de muitas armadilhas de Satanás. Eu quero deixar aqui para você, já que estamos falando da família nesse contexto de geração em perigo, 7 hábitos para você praticar em família, tá bom? 7 hábitos. Está aí na sua tela. 7 hábitos para você praticar em família. Desligue os eletrônicos para conversar, deixando aí na tela para vocês, para conversarem. Desligue os eletrônicos para ter uma conversa saudável. Brinquem juntos. Expressem ideias e sentimentos. Passeiem juntos. Se comuniquem sem gritos. Façam refeições em família. E estabeleçam rotinas. Dicas para você. Relevante. Vamos correr. Qual o papel da igreja? O papel da igreja é bem claro. Nós somos o sal da terra. Nós somos sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Por isso nós fugimos muitas vezes do politicamente correto para continuarmos pregando. Pecado continua sendo pecado e a porta continua sendo estreita. Toda escritura é inspirada por Deus para ensinar, para repreender, para corrigir e para nos formar em justiça. Nós, como igreja, temos o papel de temperarmos, de sermos a diferença, de irmos na contramão do mundo, sim. Entendemos como modismos malignos, a grande onda de ideias sobre homossexualismo, feminismo, padrões de beleza doentio, automutilação, suicídio e entre tantos. Salomão orienta, fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Provérbios capítulo 31, versículo 8. Defenda aqueles que não podem se defender. Te pergunto, nossas crianças estariam inclusas ou não? Seres às vezes tão indefesos, entregue a qualquer tipo de bombardeio do mal. Proteger os direitos dos desamparados está principalmente focado no que estamos falando neste exato momento. Cuidar desta geração em perigo, crianças em especial, que são vítimas diárias de todas as formas de ataques psíquicos e físicos. Podemos citar como, por exemplo, o convívio ao consumismo, a erotização, as ideologias satânicas e tantos outros. Precisamos proteger uma geração imersa às doenças midiáticas, envolvidas, sendo nutridas por influenciadores do mal. Te pergunto, quem influencia teus filhos nas redes sociais? Quem influencia os teus filhos nos canais de YouTube? Quem está nutrindo esta geração em perigo? Qual é a influência do educador cristão? O educador cristão é um agente mantenedor da moral, dos bons costumes e da fé em Jesus, nosso Salvador. Essa função não é nova, ela vem perpassando milênios e vai sendo aprimorada à medida que surgem novos saberes e novos desafios. Eu sei que o nosso trabalho é árduo, nossa missão não é fácil. Mas observe o que diz 1 Crônicas 27, 32, capítulo 27, versículo 32. Lá atrás, o educador cristão já era solicitado para ajudar a educar os filhos do rei, como o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Gesiel, filho de
Aquimone estavam encarregados da educação dos filhos do rei. O rei Davi também era um homem tão ocupado como nós, pais e famílias nos dias de hoje, mas sabia que ele podia contar com homens capacitados para ajudá-los na educação dos seus filhos. Você que está aí atrás dessa tela agora, é quem Deus tem chamado como homem e mulher capacitada para nortear, conduzir esta geração em perigo. A sua missão é nobre, a sua missão é especial. Não se esqueça que o nosso conhecimento da palavra de Deus e a unção do Espírito Santo são componentes substanciais no nosso preparo como educador. Paulo afirma que ensinar é um dom e, assim sendo, precisamos ter dedicação ao ensino. Eu jamais posso ministrar uma lição de revista da escola dominical estudando a 30 minutos antes da aula. Eu aprendi com os meus pais. No domingo à tarde, eles começavam a estudar as revistas. E como eu era professora desde os 9 anos de idade, minha mãe já começava no domingo à tarde a me passar a lição, a história que seria para o próximo domingo, daqui a 7 dias. E durante toda a semana, eu tinha um tempinho para tirar e estudar aquela revista, que eu ministrava debaixo de um pé de árvore do lado da igreja, que hoje tem pastores, filhos debaixo desse pé de árvore. A sua missão precisa ser exercida com relevância. A família e a igreja precisam estar em harmonia quanto aos ensinamentos que são passados às crianças. Surge aí a necessidade da boa formação de líderes cristãos para atuarem na área de educação infantil cristã. Qualidades de um professor que tenha uma visão que abrange o mundo, que saia das 4 paredes, conhecimento do coração do homem a ser ensinado, domínio do assunto a ser ensinado, aptidão para ensinar, uma vida que incorpore o que está sendo ensinado, que os seus alunos te vejam nas redes sociais, na rua, aonde você passa e diga: a minha professora é uma mulher de Deus, o meu professor é um homem de Deus, porque eles incorporam o que ensinam. Não podemos fechar os olhos para uma geração em perigo. Os dados são alarmantes. Todos os dados que já pontuei no início dessa plenária. Ideologias de gênero, erotização, abusos físicos, emocionais, espirituais, drogas, vícios nos games. E esses dados, alguns eu quero deixar agora para encerramento desta plenária, com fontes das minhas pesquisas, para você entender o nível desse perigo. É um alerta. Vamos fechar essa plenária com um grito de Deus nos nossos corações, que tem gritado comigo todos os dias. A OMS, Organização Mundial de Saúde, declara que o Brasil é o 8º país com mais suicídio no mundo. Setembro de 2018, essa pesquisa. Segundo a Unicef, o Brasil é o país mais mortal para adolescentes. Julho de 2018, UOL. De 11 mil crianças entrevistadas pela Unicef em 14 países, o Brasil tem o maior índice de 82% de crianças que têm medo de violência contra elas. Dezembro de 2019. Violência contra criança e adolescente é naturalizada no Brasil. 63% dos entrevistados declararam que já sofreram algum tipo de violência. Epidemia suicida no Brasil. 120 mil tentativas de suicídio por ano. Essa pesquisa aqui foi antes do lockdown, tá, gente? Foi antes da pandemia. Nós já temos dados que houve no Brasil, infelizmente, mais de 50% de acréscimo em atitude suicida. Dados que você não vai saber, porque nós não podemos colocar para estimular a outros. E eu te peço que nesse momento, se tiver criança na tua sala, próximo a você, tirem, porque eu vou falar de uma geração em perigo. Você precisa ouvir esse grito de Deus. E eu gostaria que as crianças estivessem fora dessa sala, por favor. Só os adultos. 32
a 34 pessoas se matavam antes da pandemia por dia no Brasil. Você imagine agora com mais de 50% do crescimento. Últimas notícias. Antes da pandemia, 8º país do mundo com mais suicídio. E alguns registros, como este obreiro, que nós tínhamos no grupo de coordenadores de juventude da nossa AD Brasil, onde algumas pessoas que estão aqui agora e fazem parte desse grupo, tirou a sua vida depois de um congresso de jovens que ele foi o responsável. Filho de pastor. E esse garoto lindo. Esse garoto lindo de camisa cinza. Ele está ensaiando para cantar com a gente 12 de outubro do ano passado, de 2019, lá em Sumaré. Mas os pais não sabiam. Menino da EBD, menino da igreja. Mas quando terminava o culto, ele ia para um desafio de cheirar desodorante dentro do quarto, escondido. Sendo mentoreado por um bandido na internet. E depois desse ensaio, esse príncipe entrou no quarto viciado em cheirar desodorante, longe dos olhos do pai. E infelizmente não voltou. Automutilação. Eu estou falando dos nossos. Eu estou falando que se nós não abrirmos os olhos, Satanás está matando dentro do nosso território. Automutilação não é doença, é o grito de um adolescente por misericórdia. E ela está dominando principalmente nesse período de pandemia. Sites que propagam o mal. Isso aqui está aberto na internet. Seus filhos têm acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de nutrição. Doutora Elaine Cruz recentemente nos contou, 6 aninhos de idade, o filho de um obreiro em Rondônia tirou sua vida. Livros na escola, como eu já denunciei, ensinando as crianças a dormir 100 anos, a se suicidar, gente. Pedidos de socorro em rede social. Essa é uma menina que pedia socorro, se cortava desde os 7 anos. Ninguém a ouviu e foi embora. Mapa de violência contra a criança. 750 crianças sofrem algum tipo de violência no Brasil a cada hora, segundo o nosso Ministério de Direitos Humanos do atual governo. 66% de registros, 60 mil registros, em 2018, detecta 180 abusos contra crianças, abusos sexuais contra crianças. Essa é uma geração em perigo. A cada 24 horas, 320 crianças são abusadas. Sites que propagam, como sites feministas, que propagam o ódio contra as crianças. O mapa de violência no Brasil cresce assustadoramente. O Brasil é o 4º país do mundo com mais morte de crianças e adolescentes. Isso antes da pandemia. Pense nisso. Diante de ti está o grito de uma geração em perigo. Está o grito de uma geração estressada. Diante de ti estão lares, diante de nós, que em vez de proteger, machucam. Quem fez isso no rosto dessa criança foram seus próprios pais. E as notícias estão aí diariamente. Diariamente. Que se levantem homens e mulheres de Deus neste momento para defender esta geração em perigo, que gritem aí atrás desta tela dizendo: Deus, eu estou disposto a mudar estes dados de erotização, de abusos, de maus tratos que vem há muitos anos. O senhor sabe o que é isso? Capa do disco da Xuxa, 1983, erotização, crime contra a criança. Ninguém denunciou, porque há muito tempo dormimos como igreja. Mas hoje Deus nos levanta como voz profética nesta nação. Você ouviu o pastor Douglas? Você ouviu todas as plenárias que trouxeram
dados sobre o assunto que eu estou finalizando aqui. É hora de você fazer alguma coisa, mudar o título desta nação que recebe o título do pior país da América do Sul para ser menina, porque, segundo a Unicef, a cada 4 meninas, uma será abusada. Eu e você vamos mudar esta história, porque vamos chegar primeiro. De que forma vamos chegar primeiro, irmã Jô? Vamos chegar primeiro assim, ó. Isso tudo eram dados que você vai assistir numa conferência presencial. Nós vamos chegar com o livro de Deus. Nós vamos chegar com as revistas da escola dominical. Nós vamos chegar com a presença de Deus na vida deles. Nós vamos chegar primeiro, fortalecendo a identidade de Cristo na vida deles. Em nome de Jesus. A escola dominical nos dá essa oportunidade de levarmos o mais verdadeiro livro, o mais poderoso de todos, o que tem poder de transformar e de educar, quanto ensina, com as suas histórias inspiradoras. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, nos orienta a não nos envergonharmos do evangelho, nem nos acovardarmos. Ele não nos deu espírito de temor, mas de poder, de fortaleza, de amor e de equilíbrio e de moderação. Receba em nome de Jesus esse espírito de poder, esse espírito de poder, de fortaleza, de temor, de equilíbrio e de amor, para protegermos esta geração em perigo. E o resultado serão crianças cheias do Espírito Santo. Lá no Rio Grande do Sul, eu ouvi os pastores e professores chorando e dizendo: há quantos anos pedíamos para Jesus batizar nossas crianças? Porque uma família se levantou, um educador se levantou, uma igreja se levantou. A geração em perigo é protegida, é guardada, é marcada pela presença de Deus. Deus tem pressa para levá-los ao impacto com o Espírito Santo. E de uma vez marcados pela presença de Deus, não vai sobrar para os bombardeios do mal semearem as suas sementes malignas. Ei, Joás está no templo. Joás precisa ser protegido. Joás precisa ser guardado. Joás precisa de mentores que os levem ao temor, ao poder e ao amor a Deus. São as tuas crianças, os teus adolescentes e os teus alunos. Você é o sacerdote e a princesa que Deus levantou para proteger esta geração em perigo. Receba as armas que Deus te dá. E a ordem do Pai é: proteja Joás. Uma geração em perigo. Líderes que se levantam. Deus abençoe.